Pessoal, a vida do nosso excelentíssimo ministro aí do STF, Alexandre de Moraes, não está nada fácil de alguns tempos para cá, né? Uma nova bomba acaba de cair aí no colo dele, é isso mesmo. A Malu Gaspar, em uma rádio ao vivo, ou seja, na Rádio Gaúcha, ela traz um áudio ali detalhando tintim por tintim todas essas falcatruas aí envolvendo Moraes, Vorcar e esse contrato aí do Banco Master. E ainda para piorar, a Polícia Federal encontra novos indícios e começa uma investigação e basicamente já tem provas ali contra o Moraes de outros escândalos que o Moraes estaria recebendo mimos, apartamentos aí, ou seja, do Vorcaro. E quem basicamente entregou ali o Moraes foi a namorada, ou seja, a ex-namorada ali do Vorcaro, que agora está preso. Bom, você vai entender tudo aqui neste vídeo, tá? Antes de tudo, só peço que você deixe o seu like aqui, que você clique em hypar e que também você deixe o seu comentário depois aqui no final. Agora vamos aqui com este áudio da Malu Gaspar e essa notícia aqui que o André Marcília trouxe aqui, ou seja, essas novas provas aí da Polícia Federal. O que não está tranquilo, aliás, há 526 anos, é o Brasil, né? É o Brasil do Brasil. E a gente trouxe hoje, para mim, uma das maiores repórteres, jornalistas, investigativa, né? Mesmo no ofício de colunista, de apresentadora, de comentarista, ela tem o DNA da apuração, é ir atrás da informação. A gente não tira o mérito, né, de quem é comentarista e analista sem isso, mas é um plus a mais, né? Bah, é um plus a mais, uma como das diria o maiores poeta. da nossa profissão. O livro dela, a corrupção lá, o da Odebrecht, né? Uma aula de jornalismo. O do Ike também já tinha sido e virou filme. Temos a honra de receber aqui Malu Gaspar. Um bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Kelly. Bom dia, Gabriel. Bom dia para os ouvintes da Rádio Gaúcha. Com essa introdução, nem sei como é que eu vou segurar essa onda, hein? Mas gente, é tudo verdade no mínimo, obrigada. Tá? No mínimo. Obrigada. Mas apesar de toda essas credenciais, ela não tem um contrato de 129 milhões de reais. Quem tem é a esposa do ministro, o escritório, vou deixar claro que o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e dos filhos dele, um valor tão exorbitante que chamou a atenção de escritórios de advocacia pelo Brasil inteiro. A gente sabe que causas no Supremo, elas têm um valor elevado, né? Pelo trabalho que vai ser feito, né? Pela expertise dos advogados, mas até mesmo advogados muito experientes, os que circulam de bermuda no Supremo, ficaram surpresos com o valor. E esta informação, esse contrato, esse valor, foi revelado pela apuração da Malu Gaspar. Podemos começar por aí, Malu? Do que a gente está falando? Vocês que mandam. Realmente esse contrato é um contrato completamente atípico, né? Eu não sei o quanto o nosso ouvinte já sabe a respeito, mas para resumir, é um contrato que foi fechado pelo Master com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, o Barsi de Moraes, em janeiro de 2024 e previa o pagamento de 3.600.000 reais por mês para defender os interesses do Master em diversos órgãos públicos, mas de uma forma assim bastante genérica, sabe? Era um contrato de duração de 3 anos e é por isso que a gente fala em 129 milhões de reais, porque ao longo dos 3 anos ele somaria tudo isso. Ele foi sendo pago até outubro de 2025, que é quando o banco entrou em liquidação, né? O mês de novembro já não foi pago, então dá aí 80 milhões de reais pagos para esse escritório. E o problema, Kelly, além do valor, que é um valor desconhecido, assim, eu conversei com vários escritórios importantes que me falaram que nem na época do mensalão, com o Márcio Tomás Bastos, que sabia cobrar, você não tinha valores assim, não é conhecido. E mais ainda porque é um contrato muito genérico, é tipo defender os interesses do banco em tais e tais repartições. E para além disso, a gente fez uma busca bastante dedicada em contratos em serviços, contatos, reuniões, pareceres que esse escritório possa ter feito e não achamos. Então isso realmente é bem suspeito. O ministro Alexandre de Moraes até agora não explicou exatamente qual era o escopo, por que esse valor,
E afinal de contas, por que contratar a Viviane Barsi de Moraes, que é uma advogada, tem lá suas qualidades, mas não está no primeiro pelotão de criminalistas. O Márcio Tomás Bastos, o Juca, né, que atua no Mensalão, atua agora no julgamento, que a gente já conhece, Cacai, que são advogados que no Supremo são, no meio jurídico, muito conhecidos. Eu queria só pegar um gancho para encerrar essa pergunta e vou passar para o Gabriel, que acho que você pontuou muito bem que valores, né, altos, não dessa coisa exorbitante, né, mas eles são cobrados muitas vezes quando tem uma cláusula, se vencer tal coisa, se nesse quesito específico é para uma ação específica, né? Não assim ao Léo, né? Num escopo que sequer se conhece, não tem uma especificação, não é um trabalho que parece vai ser aqueles feito. Contratos da TV de antigamente que era para segurar o artista, né? Isso, deixa ali. O ator podia não estar em novela, mas as empresas pagavam o artista para segurá-lo. Nesse caso é outro, né? Exatamente. Isso. E a obra também não é uma novela, né, Malu? Mais ou menos. Bom, é possível dizer que sim. Depende do ponto de vista. Mas só para completar também, Kelly, existe uma coisa muito comum nesse mundo da advocacia, que é a cláusula de sucesso. Se você ganha uma cláusula bilionária, você tem direito a 3% do que você ganhou. Assim, pagamento fixo, independentemente do que vai ser feito, é coisa de quem tem dinheiro para jogar fora, ou tem outros interesses, né? E é por isso que chamou tanta atenção, né? Justamente por isso. Gabriel. Em termos de gravidade institucional, Malu, para você que cobre o tema, né, há anos, cobre Brasília há anos, tem livro escrito sobre Mensalão, livro escrito sobre toda a ascensão. Odebrecht, Lava Jato. É que são tantos, né? É verdade. A Os organização. escândalos no Brasil tem do cardápio que você quiser. Calabresa, a mussarela, passando por tudo que você quiser. É isso. Assim, ó. Esse caso é comparável, acho que a pergunta é essa. Esse caso é comparável a qualquer outro episódio que a gente tem alguma lembrança, ou é realmente uma história muito inédita? Porque é imenso, né? A gente tem cansado até, em certa medida. Todos os dias tem um novo desdobramento da história do escândalo do Master. Então, queria saber a tua avaliação nesse sentido. Pois é, ele tem características muito particulares, Gabriel, pelo seguinte, é um escândalo grande, tanto quanto o escândalo do Mensalão, o escândalo do Odebrecht, que você bem citou. Eu colocaria aí na base de comparação a quebra do Império X, do Eike Batista, que também teve características de... tem esse lado dos investidores que foram lesados. Mas eu acho que esse caso, ele tem algumas particularidades que são muito impressionantes e inclusive assustadoras para a gente que se preocupa, né, com a melhora do ambiente regulatório do governo no Brasil, né? Porque é o seguinte, o Vorcaro aproveitou um momento em que você tinha, primeiro, uma leniência muito grande em relação à corrupção, né? Você está, depois da Lava Jato, tudo virou, toda a discussão sobre eventuais maus feitos de políticos virou criminalização da política, não pode falar, você está exagerando. E acho que ele aproveitou muito bem isso. Você passou a ter, por exemplo, esses eventos do judiciário feitos muito à larga. Antigamente, antes da Lava Jato e até antes ainda, toda essa discussão sobre a relação entre os juízes, ministros do Supremo, vamos botar aí ministros do STJ, com o setor privado, era uma discussão muito séria e que constrangia os ministros de alguma forma. Depois da Lava Jato, os ministros, e também com a investigação da trama golpista, os ministros do Supremo passaram a achar que eles não têm que dar satisfação, por exemplo, sobre eventos realizados, sei lá, em Lisboa, pelo Instituto do Gilmar Mendes, que leva um monte de gente para Lisboa para discutir o Brasil, com eventos paralelos, com patrocínio de empresas como a Master e como outras. Houve inclusive um evento em Londres recentemente, em que o Alexandre de Moraes foi a grande estrela, patrocinado pelo Master. Isso passou a ser a regra, e quando se falava a respeito, se falava que era implicância dos jornalistas, implicância dos lavajatistas. Isso virou um discurso comum, que meio que deu um vale, né, para que essas relações se tornassem mais intensas, mais explícitas e aparentemente normalizadas. Quando a gente sabe que conflito de interesse, um contrato desse ele nunca é feito, um evento desse ele nunca é feito para nada, ele tem um objetivo, né? A gente sabe que não existe almoço grátis, ninguém sai de casa para fazer um negócio desse, pagar um evento desse sem um interesse por trás, sem grandes ações no STF. E a questão é que, assim, o Vorcaro sabia que para conseguir
emplacar vender os seus fundos de investimento sem ter lastro no balanço, ele precisava da leniência da CVM, do Banco Central, mas ele também precisava que o Congresso aprovasse regulações e botasse o BCE no come com relação, por exemplo, à autonomia, para fazer com que o BCE também, pressionar o BCE para que o BCE também fosse leniente em relação à fiscalização. Ele sabia que ele precisava de contatos no governo para poder acionar quem de direito, quando ele tivesse uma causa na Fazenda, um problema para resolver no Ministério da Justiça. Vamos lembrar que boa parte do balanço do Master era formado por postos precatórios, que eles chamavam de pré-precatórios. O que é isso? São ações judiciais que já venceram, ações judiciais contra a União que já venceram, mas que ainda estão em fase de discussão. Você não sabe se você vai receber ou não. Mas ele ia lá e botava no balanço dele como um ativo de bilhões de reais. Quer dizer, é uma fraude mais do que um caso de corrupção, porque no caso do Odebrecht, por exemplo, você tinha superfaturamento, você tinha propina, você tinha desvios, você tinha obras, discussões concretas a respeito de programas que eram visíveis. Tinha fraude? Tinha muita fraude, mas nesse caso a coisa é uma grande pirâmide que foi sendo permitida pelos mais diversos setores do governo, e como era muito dinheiro, o Vocaro nunca se furtou a pagar o que fosse necessário para quem fosse preciso para manter a sua rede de influência, baseada em papel, fraude, farsa. Eu falei hoje na minha coluna no Globo de um caso que me chamou a atenção, para você ver aonde a coisa chegou. Eles fizeram um investimento no Master, numa empresa que fazia festa de aniversário, túnel de vento. Sabe essas festas de aniversário que você vai que a criança fica com uma roupa da NASA, voando, não sei o quê? Não é possível. Esse é o evento. Eles botaram 500 milhões de reais nessa empresa, que depois comprou fundos do próprio Master. Você acha que uma empresa que faz festa de aniversário com túnel de vento vale 500 milhões de reais, isso é R$500 bilhão. Ninguém viu isso. É um pouco difícil de acreditar que ninguém viu que isso estava acontecendo e ele botava no balanço. Eu tenho 500 milhões de reais, uma empresa de 500 milhões de reais. Você vai ver o que essa empresa faz, túnel de vento. O que essa empresa fez? Investiu em fundos do Master. Então é o dinheiro rodando numa grande bicicleta e saindo para contratos de consultoria, de advocacia, para o Vocaro comprar o Hotel Fazano, outros ativos, Sim. avião de 500 milhões de dólares. Então, o que chama atenção nesse caso, para voltar a finalizar a sua pergunta, é a ousadia e o tamanho dos valores que eram simplesmente desviados para pagar todo tipo de despesa pessoal, despesa de consultoria, irrigar Brasília com um dinheiro que talvez eles nunca tenham visto na vida. E aí é muito dinheiro. Se cria porque ninguém fazer vista grossa, né? Não é feito sem que muita gente tenha sido abordada. E o Vocaro, né, Malu, das apurações que se tem, ele fazia muita questão de dizer que era amigo do ministro, que era amigo do presidente e tal. Nunca foi escondido que ele tinha relação. Pelo contrário, né? Pelo contrário, essa ele teia... gostava, né? Tinha muito essa coisa da ostentação, né? Do Great Gatsby brasileiro, assim, dadas as devidas proporções, né? E assim, como disse a Malu, né? Era do Oiapoque ao Chuí, era do presidente do Senado, era o fundo do Amapá, era ministro, esposa de ministro, que mais? Resort de irmão de ministro. Não, pra gente ter uma ideia da dimensão do caso, né? Quando a Malu estava contando agora dessa empresa de túnel de vento dos 500 milhões, eu fiquei de certa forma aliviado porque eles usaram o dinheiro para comprar fundos do próprio Master, porque eu achei que ela ia dizer que era para comprar cotas de resort. Mas e os fundos compraram as cotas, né? Os fundos que a empresa de tá vendo? Os fundos do Vocaro compraram as cotas do resort dos parentes do ministro Toffoli. Né? A coisa sempre fecha. É isso, no fim é um círculo que acaba se encerrando sempre no mesmo lugar. Mas aí eu vou pegar uma coisa que tu disse, Malu, que é o seguinte: o ninguém viu, né? O Banco Central, quando vê, depois de muito tempo, ainda vira alvo de investigação, de acariação que se queria fazer. Explica pra gente isso aí, assim, que me parece claro e evidente. Eu acho importante a gente diferenciar. Primeiro, esse ponto que você tocou, que eu falei também hoje no Globo, nenhuma grande fraude, acho que tá claro isso, sobrevive, avança, vai adiante, sem a conivência
ou a própria, sem comprar muita gente. Isso aí acho que está claro, e é por isso que a gente hoje está vendo tantas revelações. É o Supremo, é o governo Lula, é o Banco Central, é o Roberto Campos Neto. Isso. Todo mundo tem a sua cota de participação nessa tragédia que a gente está vendo aí. Agora, tem esses outros pontos que você citou, Kelly. Você tem a questão da instituição. Uma coisa são diretores ou superintendentes. A gente está vendo que o Banco Central hoje abriu uma investigação para olhar falhas na fiscalização e os superintendentes foram afastados. Uma coisa são superintendentes, são pessoas. Outra coisa são as instituições, né? Porque pode acontecer, a gente viu o TCU fazer isso e o Master pagar influenciadores para fazerem isso, para atacar o BC por ter feito uma liquidação do Banco Master. Porque isso é uma estratégia de defesa deles, de dizer, essa liquidação foi feita de forma errada, vamos cancelar a liquidação, devolver os ativos para o banqueiro e volta tudo como dantes. Isso é o que ele quer. Mas isso não quer dizer que a gente deva assumir que a instituição, seja ela o Banco Central, seja ele o Supremo, devam ter sua autoridade minada. Pelo contrário, a partir da constatação de que o Vorkari e o Master compraram a influência nos mais diversos nichos de poder, o que a gente tem que fazer é proteger essas instituições. Exatamente. Isso não quer dizer, e aí vem esse assunto, que esse argumento que tem surgido nas falas do ministro Fachin e de outros, que existem ataques ao STF, ataques à democracia. Nada disso diz respeito a ataques à democracia, pelo contrário, o papel da imprensa e de outros órgãos da sociedade, Polícia Federal, Ministério Público dentro das suas limitações, o PGR está sendo também muito leniente nesse caso, é de tentar contribuir para fortalecer as instituições, apesar dos erros das pessoas, porque as pessoas sempre vão errar. É para isso que serve a regulação, para proteger as instituições, porque as instituições são o que fica. Esse argumento a respeito de o Banco Central não pode mais ter autonomia, o Supremo Tribunal Federal não serve, os juízes são todos corruptos. Quando a gente generaliza, a gente favorece o argumento do Vorkari. A gente favorece o argumento do Master. A gente tem que ser sério nisso e entender que sim, se há erros de pessoas, essas pessoas têm que ser responsabilizadas e esses erros têm que ser mitigados, mas as instituições têm que ser preservadas. O problema desse momento que a gente tem político de polarização é que tudo vira um grande oba-oba e um fla-flu. A gente tem que olhar para isso e aprender que se toda fraude nasce da conivência de várias pessoas, sem as instituições, aí você não tem como impedir fraude. Claro. Não, e usar esse argumento, com todo respeito ao trabalho que é muito sério do ministro Fachin, mas anotem que diz que o Supremo está sendo atacado por ter feito usar a defesa da democracia, que é importantíssima, inegociável. A defesa da democracia é o que todos nós deveríamos fazer quando a gente levanta de manhã. O contrário disso é nefasto, mas usar isso como argumento para uma espécie de passaporte, né, de liberdade para cometer atitudes que são suspeitas, pelo amor de Deus. E é grave porque esvazia o conceito, né? Quando tudo é ataque à democracia, nada é ataque à democracia. E aí quando a gente estiver diante de um novo ataque à democracia, talvez a gente não consiga reparar. Mas, Malu, a pergunta que não quer calar, tá? Pelo que tu tem visto, apurado, publicado, daqui, 5 anos, quando a gente olhar para trás, esse caso vai ser lembrado como um ponto de inflexão mesmo, ou como mais um grande escândalo gigantesco, talvez o novo maior escândalo de corrupção da história do Brasil, mas que terminou em pizza institucional? Gabriel, essa é uma resposta muito difícil, porque eu sou muito cética em relação à forma como as coisas funcionam em Brasília. Eu vejo que o andar da carruagem está mais para essa segunda opção. Assim, a gente está no momento, eu que já cobri todos esses casos de corrupção, começo a olhar, você começa a ver o comportamento das pessoas, né? Nos bastidores, todo mundo se acusando, o Supremo nos bastidores acusando o governo de estar botando lenha na fogueira, o governo achando que o Vorkari está querendo botar também fogo na história para ameaçar com uma possibilidade de delação, o Banco Central achando que tem aí uma campanha contra a autonomia. Então, assim, começa todo mundo a se acusar nos bastidores e aí a coisa explode. Mas como todo mundo tem interesse, lá na frente eles chegam em um acordo. Então, eu gostaria muito que esse caso fosse usado para uma discussão mais profunda sobre como impedir novas fraudes e tal. Mas eu não estou vendo muito esse ambiente. Eu acho difícil parar o caso, por isso que eu estou falando. Chega uma hora em que se perde o controle, as pessoas, para se salvarem, começam a acusar os outros. Então, acho uma ilusão dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes que eles vão controlar a investigação.
Isso não é trama golpista, não é nem CPI da Covid, é um caso muito mais complexo. Eu acho que não tem como controlar essa investigação, ela vai avançar. A gente está vendo aí sinais, né, de que o Daniel Vorcaro está acenando com uma delação, né? Então, eu acho que a coisa vai avançar e pode, inclusive, contaminar o ambiente eleitoral, né? Você imagina uma delação do Vorcaro no mês de junho, no mês de julho, com a eleição rolando, entendeu? Eu acho isso tudo bem possível. Agora, isso vai limpar o Brasil? Uma investigação sobre essa vai limpar o Brasil? Acho muito difícil. Acho que a tendência é a gente ter um ano muito tumultuado, com alguns efeitos, algumas mudanças. Não acho que é o Código de Ética, por exemplo, que vai ser essa mudança. Está na cara que o Código de Ética, essa discussão do Fachin, o Fachin está sem moral para fazer isso. Mas acho que acho que assim, a gente pode ter alguns avanços, mas no futuro a tendência é a gente ter esse caso na memória como mais um grande escândalo que abalou as instituições e volta-se tudo como dantes no quartel de Abrantes. Nessa sexta-feira, dia 24, a Band trouxe uma informação que muda o rumo e o jogo de toda a investigação que até agora foi feita sobre o Alexandre de Moraes e as relações dele com o Vorcaro. Olha só, a Polícia Federal, ela fazia até agora uma investigação que tinha como foco a busca de paraísos fiscais para o dinheiro do Vorcaro, supostamente ou eventualmente enviado ao Moraes ou à sua família, ou paraísos fiscais e assim por diante. Agora a Polícia Federal muda o foco para imóveis de luxo que supostamente foram recebidos pelo ministro. E o motivo é uma frase encontrada em conversas privadas da tal da Marta, a mulher do Vorcaro, conversas entre a Marta e o Vorcaro sobre o Moraes. Eu vou te contar agora qual é essa frase, por que essa frase coloca o Moraes na mira desse novo foco de investigações e de um novo capítulo que é inaugurado nas investigações sobre o Banco Master. E também vou te contar qual é o possível crime cometido aqui pelo ministro Moraes, incluindo o detalhe jurídico, que eu tenho certeza que até agora ninguém te explicou e que pode mudar todo o rumo das investigações. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha no vídeo. Muito bem, meus caros, o fato é o seguinte: a frase entre o Vorcaro e a mulher dele, a Marta Graeff, aliás, aqui a gente tem que dizer a importância, sim, das frases, ou das conversas, ou dos WhatsApps trocados entre Vorcaro e a mulher dele. Muita gente saiu em defesa, isso ofende a mulher, o escambau. Isso está revelando muita coisa. As conversas do Vorcaro com a mulher dele são essenciais. E eu vou te mostrar agora por quê. Uma das frases trocadas, ou conversas trocadas entre Vorcaro e a mulher, era a seguinte: Moraes, aspas, Moraes gostou do apartamento? Pergunta a Marta para o Vorcaro. Como assim gostou do apartamento? Você já viu alguém perguntar quando visita um apartamento que não é teu, ou um apartamento que você simplesmente está de visita, está ali como mais um, está passando pelo apartamento? Já viu os donos perguntarem, fulano gostou do apartamento? Isso não existe. Isso chamou a atenção da Polícia Federal para a possibilidade de que o Vorcaro estivesse entregando apartamentos para o Moraes. E aí a Marta perguntando, Moraes gostou do apartamento? Supostamente o apartamento que foi entregue, ou que tivesse sido entregue para o Moraes pelo Vorcaro. E aí, meus caros, o ponto é que as investigações passam agora a sair da busca, repito, de paraísos fiscais, de dinheiro vivo, para imóveis de luxo entregues pelo Vorcaro a diversas pessoas, dentre as quais o Moraes. E isso é importante porque o Moraes agora passa a ser alvo dessas investigações quase que formalmente. Ele ainda não é formalmente um investigado, mas ele está no meio dessas investigações agora de forma oficial. Isso é muito importante. A desconfiança aqui da Polícia Federal é porque o PH Costa, o ex-presidente do BRB, que foi preso, ele fazia exatamente esse tipo de movimento. Ele movimentou 146 milhões de reais em imóveis de luxo e foi preso justamente por isso e pelas relações dele com o Vorcaro. Então acende o alerta de que Vorcaro e o PH Costa movimentavam dinheiro, lavagem de dinheiro por meio de imóveis de luxo. E aí vem a mensagem da mulher do Vorcaro para o Vorcaro, Moraes gostou do apartamento? Claro que isso acendeu um sinal vermelho desse tamanho na Polícia Federal, que agora inaugura esse tipo de investigação e pode, em algum momento, fazer com que haja uma acusação ao Moraes potencial, uma acusação eventual até de lavagem de dinheiro, pela Lei 9.613 de 98. E também
há a possibilidade de que haja aqui, nessa migração de capital, né, corrupção passiva, que está no artigo 317 do Código Penal. Porque, afinal de contas, por que ele receberia esse dinheiro? Receber vantagem indevida sendo funcionário público é crime de corrupção passiva. Então, pode ser que em algum momento cheguem ao Moraes por aí. Isso pode resultar em impeachment e até mesmo em uma investigação criminal contra o ministro. Vai ser muito difícil o Gonê continuar debaixo da cama com tantas evidências, começando a se avolumar. Muito bem, meus caros, as suspeitas contra o ministro do STF agora passam para um novo patamar. E isso é muito importante. A gente vai acompanhar muito de perto os desdobramentos disso. Agora, as investigações sobre o Vorcaro também são investigações sobre o ministro e sobre o PH Costa, que está preso e que está louco para falar. Eu até gravei um vídeo sobre isso e vocês podem procurar aqui, que é sobre a pressa do PH Costa. Ele quer falar na frente do Vorcaro, inclusive. Tá louco para falar. E ele tem muito a falar e certamente pode falar melhor sobre essa questão dos imóveis de luxo e até mesmo da relação do Moraes com essa questão toda. Não tem como blindar o Moraes para sempre. Não tem como blindar os ministros indefinidamente. Não tem como nós passarmos a vida inteira fingindo que não está acontecendo o que está acontecendo. Nós temos hoje um STF indecente e ministros que, sim, em algum momento devem ter cometido ilícitos e poderão e deverão ser responsabilizados, punidos e, se condenados, presos por isso. Como você acabou de assistir aí, né? Então ela traz ali, ou seja, este áudio ali detalhando tudo, né? Até, inclusive, até comentam ali que realmente é a advogada mais cara do mundo, né? Nem advogados grandes hoje que a gente tem no Brasil, que são conhecidos por ganhar muito dinheiro ali com a advocacia, ou seja, os caras ficam pedalando ali atrás ali da Viviane Barsi, né? Não chegam nem perto. Então ela detalha tudo, e mais esta bomba aí agora que acaba de cair também no colo aí do Moraes, aonde gera essa intriga aí, ou seja, desta mensagem aí, que a ex lá do Vorcaro fez para ele, né? E aí, amor, ou seja lá que ela perguntou, né? E aí, o ministro gostou do apartamento? E é uma realidade mesmo, né? Imagina que alguém vai na sua casa e daí vai chegar lá e vai ficar dando opinião do seu apartamento. A não ser que a pessoa pergunte, pode ser, tem uma possibilidade, só que é muito estranho. Pela pergunta que ela fez ali é muito estranho, né? E aí, gostou do apartamento, né? Então, será que poderia ser um mimo? Será que o Moraes poderia ter recebido esse apartamento aí do Vorcaro, né? E outra, até como, ou seja, a Malu Gaspar também trouxe ali, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E a realidade é, não existe almoço grátis. Se o Vorcaro estava dando apartamento ali para o Moraes, se o Vorcaro pagava festinha, é só um ingênuo, é só um idiota que acredita que existe almoço grátis. Não existe. É porque sim tinha interesses ali por trás. É porque sim tinha falcatruas ali por trás. Mas, inclusive, eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários aqui. Deixe também de que cidade você está me assistindo. Se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo.